Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Zopocast, que é o podcast da Advocacia Zopolato. Nós temos aqui o intuito de apresentar algumas informações jurídicas e cada podcast a gente traz um assunto diferente. Eu sou a Roseli Soares, uma das advogadas aqui do escritório, e hoje, como o tema escolhido foi alimentos, eu tô aqui com um time de peso do escritório da parte civil, doutora Michele e futura doutora Pamela, que já entregou o TCC, só falta apresentar. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui a respeito de alimentos, né? Nós até separamos alguns tópicos aqui, que são algumas das perguntas mais frequentes que nós recebemos aqui no escritório, que é a respeito do percentual de fixação. Aí nós vamos aqui tecer algumas considerações a respeito da finalidade dessa pensão alimentícia, da revisional, quando é que ela pode ser fixada, por quê? Os alimentos, eles podem ser fixados em processo judicial, através de um acordo também, inclusive, não é? Exatamente. Por favor, doutora Michele, nos esclareça. Vamos lá. Bom, basicamente, para entender quando é que se constitui o direito da pensão alimentícia, então nós devemos tratar aí de um casal ou simplesmente de duas pessoas que se relacionaram e tiveram um filho. Então, o direito da pensão, por mais que muitos alimentantes, e aqui eu não vou distinguir pai e mãe, porque a responsabilidade financeira é sempre destinada a ambos os genitores, pai e mãe, então sempre o alimentante acredita que essa pensão vai ser destinada ao outro, então a mãe, né, geralmente dizendo, mas isso não é verdade. A pensão é destinada às necessidades do filho. Então, se você não detém a guarda do seu filho, certamente você terá a obrigação financeira. E essa obrigação financeira não é apenas de um. Ambos vão contribuir, independente de quem tem a guarda. Aquele que detém a guarda, certamente também vai arcar com finanças. Por quê? Além da guarda, além da responsabilidade de educação, de vigilância, a criança certamente terá outras despesas que apenas a pensão vinda de um lado não será o suficiente para sustento. Exatamente, isso é uma questão muito importante, né? Porque às vezes eu percebo que chegam algumas dúvidas aqui no sentido de que, nossa, eu tenho que pagar R$400 de pensão. Gente, R$400 de pensão hoje em dia para sustentar uma criança, né? Onde se entende que esses alimentos estão aí abrangidos, o lazer, né? A alimentação em si, moradia, medicamento, vestuário. Então, assim, não dá. Às vezes eles acham que, nossa, não, eu tô sustentando a minha ex. Isso a gente ouve bastante. Essa é uma ótima colocação, né, doutora? Por quê? Geralmente, aquele que alimenta acha que a pensão alimentícia é para criança, então a criança não se veste todos os meses. Ah, meu filho não tem uma patologia que precisa de um tratamento corriqueiro, não tem a necessidade de uma alimentação especial, então R$300, R$400 é o suficiente. Mas é muito importante dizer para você que dentro da obrigação financeira está também a moradia, está também a internet que o seu filho usa, está a água, está a energia. Toda a despesa do lar também deve ser custeada por essa pensão. Afinal de contas, se você residisse com o seu filho, você também teria essa despesa. Talvez você pague um aluguel, um financiamento de um imóvel, né? Tem as despesas necessárias, água, luz, alimentação. Então, tudo isso também recai. A gente entende que isso também é para ser utilizado, é para ser custeado com esse valor da pensão. Não apenas as despesas necessárias para a criança. Uma alimentação, um vestuário ou até um lazer. É também para isso. E é importante lembrar que a criança tem que ter uma condição de vida igual a de quem alimenta ela. Então, se o pai ganha bem, consequentemente a criança também tem que ter uma pensão para manter o mesmo padrão de vida dos pais, né? E o que muitas vezes não acontece, porque para pagar R$400, ainda os pais ficam falando, mas eu não acho que meu filho gasta isso, eu acho que ele gasta menos. E assim, é muito injusto, né? Porque quando o casal tá junto, a criança tem um padrão de vida.
certo? Quando eles se separam, como ambos, né, ficam com o ego normalmente muito ferido, eles esquecem da parte mais importante da relação, que é o filho, né, que são os filhos. E isso reflete diretamente, porque aí eles querem aparentemente atingir o outro através do filho. E uma coisa que é muito importante, já tem várias, né, doutoras, jurisprudências a respeito, se a criança tem um padrão de vida X, esse padrão de vida, ele tem que ser mantido. Tem que ser mantido. Exatamente, ele tem que ser mantido. Então, se é uma criança que estuda em escola particular, faz aulas extracurriculares, faz inglês, faz dança, faz diversas outras atividades, não é porque os pais se separaram que simplesmente o padrão de vida dessa criança tem que cair drasticamente. Porque ela já está sofrendo com essa separação, ela não pode sofrer com mais um item ainda nessa história, né? Que é que quem mais sofre sempre são os filhos, sempre são as crianças, né? E infelizmente isso a gente vê muito aqui. Vou até pedir para a Pamela fica responsável aqui, pessoal, no nosso escritório, pelo um canal direto com os nossos clientes. Nós temos aqui um WhatsApp que é de contato, né, para os clientes, não é para consulta, né, mas, por exemplo, o cliente entra em contato e ele quer um norte do que fazer ou para já agendar uma consulta, primeiro ele passa pela Pamela, que faz esse filtro, algumas perguntas básicas, solicita documentação e agenda daí uma consulta com a advogada, tá? E aí, Pamela, eu gostaria de saber de você quais são as perguntas mais frequentes que você vê no nosso canal direto aí de WhatsApp. Eu acho que a principal o pai do meu filho não paga pensão, o que eu posso fazer? Ou às vezes também a pessoa, ele não paga, mas ainda não tá fixado, né? Mas acho que essa é a principal. E depois vem questão de revisão de alimentos, né? Que o pai do meu filho fica ostentando na internet. E aí paga muito pouco, paga às vezes 200, 300 reais. Então vem perguntando o que a gente pode fazer. Ou também ao contrário, olha, eu pago muito pro meu filho, eu queria diminuir, porque o padrão dele pro que eu pago, né? É muito, é elevado, às vezes eu não ficou desempregado, diminuiu um pouco a condição financeira, e a gente pode fazer a revisão, né, de alimentos. E também como eu faço pra parar de pagar pensão? Meu filho completou 18 anos, não precisa mais, tá trabalhando, eu quero parar de pagar. Acho que essas são as mais principais. E essa é uma questão bem importante. A gente vai e volta porque são muitos temas. O tema de alimentos, pessoal, é muita coisa para verificar, é muita coisa para ver. A gente separou alguns tópicos aqui, né, que são as perguntas mais frequentes. Mas já você mencionou a respeito da exoneração de alimentos. Né? Os pais acham o seguinte, meu filho fez 18, não vou pagar mais pensão. Já tá trabalhando, não preciso pagar mais, já tá Não ótimo. é bem assim, como que funciona a pensão? Então, na verdade, quando é fixado, né, geralmente é fixado até uma certa data, até os 21 anos, mas se caso a criança, né, o alimentado estiver fazendo faculdade, algum curso superior, aí se estende até o final desse curso. Não é assim automático também que acaba. E ainda mais hoje em dia, gente, que antigamente na nossa idade, o pessoal assim, de 18 anos já tinha uma maturidade, né, maior. Hoje em dia, com 18 anos, são mini adolescentes ainda, Sim. Né? Então, assim, eu acho que é muito difícil hoje em dia, ainda mais depois de ter enfrentado, né, esse pessoal ter enfrentado aí também uma pandemia, né, no meio da fase que tá para arrumar um trabalho, que tá para ingressar no mercado de trabalho, ou que tá para ingressar numa faculdade. Então, isso eu acho que dificultou bastante. Então, tem alguns casos que eu até tenho ouvido falar, de que mesmo após a idade, mostrando a necessidade, que a pensão ainda está se estendendo mais um pouco. É claro que cada caso é um caso e tem que ser analisado de forma isolada. Sim. Mas eu já vi decisão nesse sentido de que os alimentos se estendem de acordo com a necessidade e de acordo com a dificuldade que esse jovem enfrentou, tanto para entrar na carreira ou às vezes até com problemas psicológicos.
Então, não é assim, fez 18, corta. Não, cada caso é um caso. Se tiver fazendo faculdade, vai se estender e dependendo ainda da necessidade, pode ser que estenda um pouco mais, né, doutora? Exatamente isso. Sempre deve ser analisado necessidade e possibilidade. Realmente, uma pessoa com 18 anos, para análises anteriores, adquiriu maioridade, tem completo discernimento e condição de ingressar no mercado de trabalho. Até porque, há algum tempo atrás, nós tínhamos, a maioria das pessoas exerciam funções que não precisava de uma escolaridade, de uma formação específica. Mas isso já vem mudando de muitos anos. Então, as pessoas saem do colegial e ingressam em um curso universitário. Então, o entendimento judicial é que você completou a maioridade, não tem discernimento, não tem condição de ingressar no mercado de trabalho, não tem preparo e não consegue se manter. Então, por conta disso, o seu genitor tem a obrigação de te preparar para o mercado de trabalho. Então, por conta disso, essa responsabilidade de custear o seu curso universitário ou seus alimentos até o final do curso ou completar 24 anos, o que é de vir primeiro. Então, é importante verificar se no momento da fixação dos alimentos, ou por sentença, ou através de acordo extrajudicial homologado judicialmente, se constou. Tem um período de término? Então, com os 18 anos, adquirindo maioridade, extingue-se automaticamente. Precisa verificar se há essa previsão. Havendo essa previsão, sim, o o alimentante terá direito de suspender esse custeio. Agora, mas tem essa previsão e o filho vai ingressar no mercado, vai ingressar no curso universitário e ficou previsto que seria ali suspenso. Ele pode automaticamente ingressar com um pedido, o juiz vai analisar a necessidade e vai manter essa pensão. Não constou um termo final. Então, se o pai entender que esse filho não está estudando, já está trabalhando e tem condição suficiente de mantença, ele é que deve ingressar com uma exoneração de alimentos, fazer prova dessa falta de necessidade do filho. O filho é intimado, e aí é o filho, porque já adquiriu a maioridade, o filho é intimado para comprovar ali que não precisa mais, então tem um contraditório, e aí sim vem a sentença determinando a extinção. Antes disso, não. E se você, alimentante, parar por espontânea vontade, seu filho pode ingressar com uma execução de alimentos e você ser obrigado a pagar todos esses meses que deixou de pagar. Inclusive, também impera aí a execução com a prisão civil. Nesse caso também, não é só o pedido de penhora. Então, corre-se o risco de cumprir prisão. Exatamente. Aí a gente vê os desesperos, né? Nós já tivemos casos aqui de pais assim, que ficaram com mandado de prisão expedido por 2 anos, sabendo que tinha mandado expedido e desacreditando na justiça, né? Aí, quando menos se espera, normalmente em véspera de feriado, viu? Que isso acontece, não é? Pro desespero dos pais aí que estão devendo pensão alimentícia. São presos, né? Aí ficam lá detidos, aí correm para fazer acordo, fazer proposta ou para fazer pagamento, né? De emergência, sendo que nem precisaria chegar a esse ponto, né? Mas eu acho que vai muito além da ausência de possibilidade de um pai fazer o pagamento. Eu acho que é a questão muito de querer atingir a outra parte. O que vocês acham? O que eu vejo é assim. Seu filho, entende? Então, cabe a você sustentar esse ser humano, cabe a você educar, cabe a você proteger. Ele é seu, é um pedaço seu e é um reflexo seu. Então, o que você dispõe para essa criança vai ser o que esse futuro adulto vai dispor para os próximos. Então, é muito importante que os pais entendam que eles são os espelhos dos filhos. Então, não é apenas dispor de R$300, que muitas vezes você vai em uma festa e um combo, como costumam, né, tomar aí, um combo, é o triplo desse valor. Mas para postar na rede social, ele dispõe de um cartão de crédito e compra o combo. Mas para dispor da pensão alimentícia,
que muitas vezes é fixado sobre o salário mínimo, porque às vezes os alimentantes não trabalham com carteira registrada, então a pensão é fixada sobre o salário mínimo. Hoje, até meio salário mínimo, eles acham um martírio. O valor é muito alto, ele não precisa de tudo isso, ele não come tudo isso, e muitas vezes entendem que são as mães, né, os tutores é que estão usufruindo dessa renda. Então é muito importante pensar na criança. E o que não dá pra entender, gente, acho que esses pais não fazem supermercado, né? Não vão ao supermercado, não sabem, não cozinham, não sabem quanto custa o gás, né? Não vão à feira também, não compram frutas, porque é impossível quando você vê assim, algum pai, às vezes indignado, que tem que pagar R$300, que acha muito. Gente, pelo amor de Deus, né? Pode ser muito, mas assim, a pessoa vai ao supermercado também, ela sabe, às vezes é um pai que não tem muita condição, mas ele sabe quantas coisas custam e ele sabe que o filho dele também precisa se alimentar, também precisa comer. Então é o básico, né? A gente até não tá falando aqui em famílias de classe média, alta, né? O básico. Então, se aquele pai precisa de alimentos, ele tem, na minha opinião, que se desdobrar e fazer o impossível para que também não falte comida na mesa do filho dele. Exatamente. Apenas para ratificar aqui, nós estamos, geralmente, quem paga a pensão são os pais, tá? Mas isso cabe também para a mãe, porque nós temos aqui, inclusive, no escritório, alguns casos onde são as mães que pagam. E até mesmo onde os avós é que pagam. Também. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, só para não entender aqui, que não abrir margem que a gente está dizendo, o pai, é o pai, são contra os homens, não, gente. São os responsáveis porque geralmente é o pai, né? Geralmente a criança fica com a mãe e o pai. Isso, é que é muito comum, né? Os filhos ficarem, mesmo que seja guarda compartilhada, como de hoje é praxe, mas ficarem na residência fixa da mãe. E aí, mesmo nessa situação, os pais também são obrigados a pagar a pensão. Então, é por essa razão, não é questão... Esse assunto da guarda compartilhada pode ser até um próximo podcast aqui que a gente pode falar, porque as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Mas só pra gente não fugir muito, né? E não achar que a gente só tá atacando os pais. É que é muito comum as crianças ficarem com as mães. E eu vou puxar a sardinha pro meu TCC, porque foi disso. De como os pais, eles acabam abandonando um pouco os filhos, né? Às vezes até por briga com a mãe, aí não quer pagar pensão, não quer visitar o filho. E aí, é o que você falou no início, a criança é a que mais sofre no fim disso tudo. E futuramente que ela vai ter os reflexos. Eu tenho amigas que passaram por isso que eu fiz meu TCC desse tema. E eu vi muito aqui isso. Então, às vezes os pais, paga, ou às vezes paga, nem vê o filho. Passa reto muitas vezes, mas já te deu dinheiro, tá bom. Pamela, é um tema muito importante aí, seu TCC. Acho que vai ser de grande valia aí. Tô ansiosa pela apresentação, quero assistir também. E pegando o gancho aí a respeito dos valores, qual normalmente é o percentual que é fixado? Existe um percentual? Essa dúvida ela é muito constante aqui no escritório. E eu acredito que é uma dúvida geral, né? Não há um código que diga, não há um artigo que diga, não há uma determinação, o pai vai pagar X, a mãe vai pagar Y, o alimentante em si, né? Então, vai variar muito de cada fórum. Então, entendimento do juiz. Em algumas comarcas são fixadas 35% do salário mínimo, quando o pai, o alimentante, né? Quando o alimentante não trabalha com vínculo registral, chegando até a meio salário mínimo. Então, em algumas comarcas, 25, 30 ou 1/3 da remuneração do alimentante, quando ele trabalha com vínculo empregatício, né? Isso vale para o Prolabore também, aquele que tem uma empresa, não é carteira registrada. Então, não há uma determinação hoje geral, não há um entendimento pacificado que vai ser assim e ponto. Na comarca em que atuamos, Arthur Nogueira, o entendimento está sendo pacificado em meio salário mínimo e 1/3 dos rendimentos. Hoje está sendo assim, mas há algum tempo atrás
Muitas pessoas aqui têm sentença determinando 25% dos rendimentos, 35% do salário mínimo, então não há uma pacificação de valores ainda. Eu acho que normalmente a liminar é fixado meio que num padrão, né? E depois acho que vem muito naquela questão da prova da necessidade. Aí analisa tanto que o alimentante ganha, quanto que a criança também necessita, porque muitas vezes tem criança que faz tratamento médico, né? Ou é autista, tem que fazer aquelas terapias e tudo mais. Então é a parte da prova que vai definir mesmo a quantidade. Depois quanto, né? Se vai ser... É que muita gente acha que é aqueles 33%, né? Que é na verdade comum. um terço, né? Uhum. Se você pegar um terço, ele dá 33,33%. Exatamente isso. Exatamente. E já pegando esse gancho dos 33%, a gente separou um tópico aqui a respeito de quem tem mais de um filho, né? O valor da pensão, se ele é o mesmo. Porque, por exemplo, tem gente que acha, é 33% para cada filho, ou é 33% que divide, ou é o valor que vai ser fixado que vai dividir. Como que funciona? Na verdade, aí a análise é necessidade, possibilidade e razoabilidade. Tem um trinônimo aí que a gente utiliza, né? Mas, por óbvio, tendo 3 filhos, não dá para dividir 33 por 3 filhos. O valor seria muito irrisório, não seria, né, confortável para dar guarida e sustento dessas crianças. Então, o que o juiz pode fazer é analisar a renda desse pai, a condição desse pai, e fixar que essa pensão chegue até 50% dos rendimentos do pai a ser dividido pelo número de filhos. Doutora, mas eu tenho 2 filhos, então vai ser 50% do que ele ganha? Não. É sempre necessário analisar caso a caso, mas, a depender do caso, pode chegar até 50% dos rendimentos do alimentante. É sempre assim. Tá certo. É uma dúvida muito comum aqui, é Muito importante comum. a gente deixar claro, né? E sobre, para quem trabalha registrado, né? Quem tem carteira assinada, sobre quais verbas que incidem a pensão alimentícia? É sobre tudo que ele ganha? Essa dúvida é sempre uma dúvida, mas é sempre uma queixa daquele que alimenta. Então, nossa, mas férias, eu tenho que pagar sobre as férias? Eu tenho que pagar 13º, mas eu já pago R$600 de pensão, mais o 13º, dá R$1.200. Então, é sempre fixada a pensão, a obrigação alimentar de quem trabalha com vínculo registral sobre as verbas de cunhos salariais. Então, tudo que incidir a sua remuneração vai respingar na pensão alimentícia. Férias, 13º, gratificação, insalubridade. Aí há uma distinção entre salubridade e periculosidade, um incide, o outro não. Então causa uma dúvida por que um e o outro não. PLR também incide. PLR? Também. Tem muitos julgados que justificam sim a fixação da PLR sobre a pensão alimentícia. Nossa. Mas não vai incidir as de cunho indenizatórios. Então, muitas mães entendem, né, que o FGTS será descontado a pensão. FGTS não vai incidir, porque é uma indenização. As férias não gozadas serão indenizadas, também não vão incidir. Agora, num terço de férias do pai, isso sim incide na pensão alimentícia. Então, é sempre assim, as verbas remuneratórias vão incidir na pensão alimentícia. As indenizatórias serão excluídas. Ah, perfeito, perfeito. Gente, como é complexa essa questão de alimentos, né? Então, o modelo que serve para o modelo do seu vizinho não vai servir para você. É importante falar isso, porque geralmente as pessoas vêm aqui, mas tem uma amiga que fixou em tanto, por que do meu filho não é assim? Exatamente. Já recentemente veio, né, uma pessoa que fala, olha, mas não é 30%? Por que foi fixado 20%? Eu falei, então, mas tem que analisar a condição de quem alimenta, a condição de quem recebe os alimentos, né? Exatamente. Então, o modelo do vizinho não vai servir. É sempre bom procurar aí uma consulta, uma assistência jurídica para saber se você está recebendo, para exigir o seu direito, né, o direito dos seus filhos, no caso, e exigir, né, o cumprimento dessa obrigação do pai em fazer o pagamento, né, a obrigação legal dele. E o pai que não paga pensão, o que pode ser feito?
O pai, gente, eu tô falando o pai de novo, mas pode ser a mãe, né? O outro que tem o dever de prestar esses alimentos, que não paga. Porque pode ser os avós. Pode, isso. A gente vai, acho que esse é o próximo tópico aí para ver o que pode ser feito. Mas quando o pai não paga, quando a mãe não paga, ele já está obrigado a pagar e não paga. O que pode ser feito? É importante dizer o seguinte, as dúvidas são, o pai não paga pensão, o alimentante não paga pensão, o que eu posso fazer? Então, é preciso analisar se já houve fixação dessa obrigação. Uma coisa é a obrigação moral desse alimentante. Saber que é pai, saber que é mãe, que vai custear as necessidades dos filhos. Outra coisa é a obrigação judicial. E é só a partir deste momento que nasce um direito real e que pode gerar uma cobrança. Se não houver uma determinação judicial, mesmo através de acordo que foi levado à homologação judicial, você não consegue executar. Então é muito importante que haja uma fixação dos alimentos para que, se houver o descumprimento dessa obrigação, aí você possa ingressar com uma execução de alimentos, que aí poderá ser ou atrasou até 3 pensões, o código determina que pode ser instaurada o cumprimento de sentença com o pedido de prisão civil. Atrasos superiores a 3 meses, pode ingressar com cumprimento de sentença e requerer aí a penhora patrimonial, que pode, muitos acreditam que não vai recair sobre aposentadoria, salário, mas neste caso específico vai, tá? Porque se trata de verba alimentar. Então, verba, né? Exato. Então, verba alimentar vai incidir aí no direito de ter executado, de ter penhorado a sua verba alimentar também, que é o salário, que é a pensão. Então, pode ser penhorado. Então, atrasou, não está cumprindo? Execução de alimentos. Perfeito. É importante deixar isso claro também, que não basta só fixar essa obrigação, né? Mas se o alimentante não está cumprindo com o dever dele de pagar, aí a outra parte tem que novamente se socorrer ao judiciário para buscar uma solução, para tentar receber essa dívida, né? Porque às vezes as pessoas acham, não, mas ele não trabalha, mas ele não sei o quê. Mas é obrigação, se restou obrigado, ele tem que dar um jeito de cumprir, né? E aí, se ele não cumpre, a justiça vai ter os meios de se fazer cumprir o que precisa, né? É imprescindível que esse alimentante saiba que a falta do cumprimento da sua obrigação vai recair em uma obrigação de terceiros. Então, quem não pode ficar desamparado é a criança. Então, se você, pai, não cumpre com a sua responsabilidade, saiba que os seus pais, avós dessa criança, pode ser penalizado. E aí a responsabilidade cai sobre esses avós. E esses avós, inclusive, pode ser responsabilizado em uma execução de alimentos. Esses avós podem ser presos? Podem ser presos. E como que funciona essa? Em que casos que essa obrigação passa do avô paterno, né, do pai, né, ou da mãe para os avós? Em que casos? Tá. O entendimento pacificado é que esses avós têm a obrigação, mas não é a obrigação principal. A obrigação principal é sempre de pai e mãe. Não havendo a possibilidade desses pais suprirem, aí entra-se com um pedido de fixação de alimentos avoengos. O juiz analisa o caso e fixa-se a obrigação alimentar para os avós. Então, os alimentos serão fixados aí em uma porcentagem que consiga dar um conforto, né, prover as necessidades aí básicas dessa criança, a depender da condição dos avós. Então, neste caso, as crianças não vão ser mantidas com o mesmo patamar dos avós, mas eles terão uma obrigação financeira. Michele, é uma obrigação direta? Não é uma obrigação direta. A mãe ou o pai que ingressar com esse pedido precisa provar que esgotou todas as chances de conseguir receber do genitor. Esgotou? Não sei onde está, já foi executado, sumiu, ele cumpre pena, não tem condição, não tem previsão de liberdade. Aí sim,
A depender de cada caso, será fixada a obrigação. Mas já em entendimento pacificado, os avós têm sim, é lei, né? Os avós têm a obrigação de custeio dos alimentos aos netos. Sim, só não é de uma forma bem direta, né? Então não é assim. Ah, e o pai não tá pagando, então eu vou pedir pros avós. Não é bem assim que funciona, né? Você primeiro tem que tentar, então, esgotar todas as maneiras de tentar receber, de cobrar de quem de fato é obrigação. E só depois que você provar que não teve mais como se exigir esse valor é que você pode entrar. Então não é assim, não, o pai não tá pagando, eu já vou entrar contra os avós. Não adianta querer pular etapa, né? Então primeiro precisa esgotar, precisa provar que não paga para depois ir atrás dos avós e tentar aí o auxílio para receber esses alimentos aí para o filho menor, né? Exato. Doutor, os avós têm obrigação, mas entende que eles não são obrigados, porque o filho não é deles, eles não vão pagar. E o que eu faço? Execução de alimentos também, é do mesmo modo. Cumprimento de sentença, execução de alimentos, prova a inadimplência, ou eles quitam no prazo determinado, 3 ou 15 dias, ou haverá determinação de prisão civil ou penhora de patrimônio. Entendi. Esses alimentos têm um nome, né, estranho, né? Alimentos avoengos. É comum? Tem bastante casos, porque não é uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Principalmente não tem muita informação a respeito, né? É uma coisa assim, acho que muita gente não conhece mesmo. Então, às vezes a pessoa vem aqui falando, o pai não paga, e a gente fala, olha, não achou, tá em lugar incerto ou não sabido, né, que a gente fala, ou às vezes tá preso, não tá trabalhando lá dentro, não recebe uma renda que possa descontar a pensão. Aí a gente fala, olha, nesse caso daria para entrar com os alimentos avós. Nunca é alguém que vem e fala, olha, eu vou entrar contra os avós. É sempre alguém que vai procurar um auxílio e a pessoa acaba descobrindo. Então você vê aí que é uma falta mesmo de informação nesse sentido, né? Que pode haver esse direito. Então, acho que o podcast de hoje vai ser muito esclarecedor aí para as partes aí interessadas em alimentos para os filhos menores. E esses alimentos avoengos? A gente já né, debateu aqui a respeito de que não é muito comum as pessoas pedirem, né? E se os avós também não te falarem assim, eu sou aposentado, não tenho condições de pagar, como que faz? A aposentadoria é uma renda. Então, qual é a finalidade nesse caso? Fazer com que esse alimentante, esse pai, né, que deveria se responsabilizar, arque com o custeio. Então, tem um cunho de forçar, né, esse pai a cumprir com a responsabilidade. E também de não desamparar essa criança. Por mais que entenda-se, o avô, a avó é aposentado e ganha um salário mínimo por mês a título de aposentadoria. Mas o neto, nem esse valor pode contar. Então, mesmo que a renda seja mínima, haverá responsabilidade financeira sobre esses avós. Então, ainda assim, a porcentagem vai ser fixada sobre o valor da aposentadoria. Sim, certo. Perfeito. Gente, e a respeito aqui, um último tópico aqui que eu havia separado, que é muito frequente aqui de perguntas, é a respeito de revisão dessa pensão. Vamos supor, para as pessoas, né, que nos acompanham entenderem. Foi fixado uma pensão no valor de R$300, mas isso há 5 anos atrás. E hoje o pai já mudou as condições de vida. O que pode ser feito? Nesse caso, vale para ambos, tá? Não só para aumentar a pensão, como também para diminuir. Então, o código diz que, havendo modificação na condição de quem paga ou na condição de quem recebe, os alimentos poderão ser modificados. Então, eles não são perpétuos. Então, vamos começar aí pelo alimentante. Hoje tenho um filho só, me separei e foi fixada a pensão alimentícia aí em 2 salários mínimos. 5 anos depois, eu refiz a minha vida, constituí outra família, tive outros filhos e hoje a minha renda já está menor. Não consigo manter custeando esses 2 salários mínimos.
Então você vai precisar entrar com um pedido de revisão alimentar, provar a redução da sua capacidade, e aí o juiz vai também analisar a necessidade da criança alimentada e verificar cada caso, havendo aí a possibilidade de redução. No caso do filho do alimentado, havendo a necessidade de aumentar esses alimentos, então a mãe, o genitor que detém a guarda, ingressa também com pedido de revisão, prova o aumento da necessidade dessa criança e a condição do pai de prover esse aumento. O juiz, analisando o caso, vai aumentar essa pensão alimentícia. Então é sempre analisado necessidade e possibilidade. Então pode ser revisto. E o ponto crucial é a prova. É sempre a prova é o principal nessa ação, porque você precisa demonstrar que o pai realmente tem condição de pagar mais, ou o pai, né, o alimentante, vai demonstrar que ele não tem condições, que na época ele recebia X, agora recebe Y. Não é só também fazer o pedido, porque muita gente acha, não, mas eu sei que o pai do meu filho recebe mais, mas não tem como provar. Então aí fica complicado, porque como que você vai falar, olha, não, ele recebe mais, mas não tem nada, não tem foto ostentando, por exemplo. Então fica um pouco mais complicado. As pessoas às vezes não entendem isso, né? Elas falam, não, mas eu sei, mas aí, o juiz não sabe, a gente precisa demonstrar isso pra ele, né? Porque ele vai analisar o processo conforme com o que a gente apresenta pra ele. Exatamente. É que assim, o juiz, ele tá lá de uma forma imparcial. E para ele poder julgar, ele precisa ter meios para justificar isso, né? Então é assim, você vem, a gente vai e faz um pedido e coloca algumas provas. Aí vem a defesa, apresenta a defesa e coloca algumas provas. E ele tá ali para analisar quem é que conseguiu de uma forma mais eficaz apresentar essas provas ao ponto de convencê-lo, né? Então é daí que ele vai tirar as conclusões. Então, se a gente não tem nada e a outra parte junta um monte de provas de que não tem condição mais de custear um valor maior ou de que precisa fazer a redução, vai reduzir. Porque o juiz, ele tá lá, ele é imparcial, ele não conhece as partes, ele não conhece as suas necessidades. Então, é por isso que é muito importante até guardar, né, os comprovantes de despesas, não é? Tem alguma dica a respeito disso? Do que a pessoa pode fazer para ela, se ela precisar, ou para manter os alimentos, ou para aumentar, o que ela deve fazer? Quando o alimentante trabalha com vínculo registral, fica mais fácil, porque a remuneração é sobre o trabalho, vai cair em conta, vai ser descontado porcentagem, e que em muitos casos é a própria empresa quem faz esse desconto e já faz transferência para a conta da genitora, né, de quem detém a guarda. Agora, em muitos casos, o alimentante trabalha sem vínculo, é autônomo, né? Então, como provar que ele tem capacidade? Doutor, hoje ele tem que pagar 35% sobre o salário mínimo, mas ele tem muito mais condição que isso. Como eu faço? Hoje, as redes sociais são usadas em benefício daquele que precisa adquirir provas. Por quê? Porque as pessoas estão com o ego hoje muito elevados. Todo mundo gosta de mostrar. As pessoas adoram postar. Então, se eu fiz e não postei, eu não fiz. Porque as pessoas não sabem que eu fiz. Então, o meu ego não está preenchido. E é aí que a gente faz o direito nascer. Então, aquele alimentante que viaja 2, 3 vezes no mês, aquele alimentante que vive em festas, combo, churrasco, né? Aquele alimentante que tem um carro muito bom, um carro de 100, 150 mil reais, aquele alimentante que tem uma casa muito confortável, que vive com roupa de marca. Então, o padrão dele condiz com uma renda elevada. Do contrário, ele não conseguiria manter, né, todo esse padrão para si. Então, evidenciando isso para o juiz, já nasce no juiz o entendimento de que, sim, ali tem um poder aquisitivo superior. Então, só isso bastaria? Não, mas o juiz pode pedir aí uma quebra de sigilo, encaminhar um ofício para o banco. É que a quebra de sigilo é uma coisa assim, é muito séria, né? Então, não é só você simplesmente pedir no processo e o juiz vai concedendo assim, você precisa justificar. Exatamente. O motivo. Não, porque se for banalizar, imagina, não, eu acho que ele tem, então peça lá. Então vai mover a máquina jurídica por um achismo.
Então, não. Quando a gente ingressa com o processo, nós já precisamos levar para dentro dele elementos de convicção. Então, ó, eu trouxe isso, isso e isso. Faz com que eu interprete que ele tem condição. Afinal de contas, uma pessoa que recebe salário mínimo não viveria dessa forma. Então, excelência, vamos crivar aí, vamos fixar esse entendimento. Então, vamos comprovar? Vamos. Peça ofício para mim, para todos os bancos. Ai, Michele, e os bancos digitais? Também, maquininha de cartão, maquininha né? de cartão de crédito, tudo. Até essas contas de Mercado Pago também vai ser verificada, tá? Então aí, gente, foi uma dica super importante. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com as redes sociais. E você que pretende aí aumentar, pedir para aumentar a pensão, né, para fazer um reajuste. Então, começa por aí, fazendo essa investigação, né, juntando provas, guardando tanto da necessidade da criança quanto da possibilidade, da real possibilidade desse pai. Porque também não basta o pai ter só possibilidade e a criança não ter a necessidade. Sim. Tem que ser equivalente as duas coisas, né? Exatamente. Então não adianta, ai não, o pai pode muito, mas cadê as necessidades? Então você precisa também se resguardar quanto a isso. Quais são essas necessidades da criança? O que ela faz? Os comprovantes disso, do pagamento dessas atividades, né? Então isso é bem importante a gente deixar claro, né? Exatamente. E eu acho que hoje, gente, foi um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor. Eu espero que a gente consiga com esse vídeo ajudar aí muitas pessoas que têm muitas dúvidas e que às vezes por não saber, não ter uma informação básica dos seus direitos, não vão atrás, né? Então isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer aqui pra gente encerrar, agradecer a doutora Michele por estar aqui respondendo hoje esses questionamentos, né, fazendo esse debate aqui, e a doutora Pamela também, né, que contribuiu muito aqui para o nosso debate. E a gente vai pedir até para vocês deixarem aí nos comentários alguns temas, sugestões de temas do que vocês querem aqui que a gente fale no canal, tá? Vou pedir para vocês também se inscreverem no canal, ativarem os sininhos e compartilharem esse vídeo com algum colega que precise saber dessas informações, né? São informações de extrema relevância e que a gente espera aí que tenha ajudado bastante vocês, tá? Um abraço e até a próxima!